Fala moçada, professor Alberto de Geografia na área, com mais uma aula para vocês de Geografia, claro. Ah, isso aqui? Ah tá, isso aqui é por causa da pandemia, gente. Vou tirar aqui para a gente conversar. E aí, beleza? Tudo bem? Nós teremos nossa aula agora, só que é uma aula de correção de atividades, beleza? Nossa aula vai começar agora, depois da vinheta. Então pega lá nosso livro, o nosso caderno para você conferir todas as respostas, tudo bem? Beleza? Se você não fez os exercícios da semana passada que estão nessa correção, eu vou pedir a você que dê um pause nessa aula, pegue o seu livro, refaça, faça os exercícios e depois volte para conferir as respostas, beleza? Então fica com Deus e até a próxima. Deixa eu colocar aqui. Tchau! Fala moçada, professor Alberto, com vocês? Estou na área, The Web Penalty. Que bom estar com vocês, meus amigos, beleza? Esse período aí de clausura devido à pandemia, nós vamos nos adaptando às situações, não é mesmo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Nesta aula, nós vamos fazer algumas correções com base na atividade dessa semana que passou. Na semana que virá, nós teremos aula e teremos continuidade na matéria e já estou preparando uma aula top para nós, ok? Fica ligado nesse canal, aproveita aí, agora eu vou falar como youtuber. Curta essa aula, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações, porque aí, quando você ativar, subiu uma aula nova, você vai ter acesso a essa aula de forma exclusiva. Tá bom? Beleza? Nós vamos dar sequência à aula das correções das atividades. São 3 grupos de atividades. A primeira, questões de revisão da página 329. Depois, os projetos Geoparques, da página 330, um texto com uma pergunta. E, por fim, atividades da página 331 e 332. Vamos lá, sem mais delongas? Então vamos. Questões de revisão, página 329. A primeira questão da página, no exercício, que tem um box na parte central, está assim. Número 1. Cite 2 diferenças entre as montanhas jovens e velhas. E pede um exemplo. Então vamos lá. As montanhas jovens, que se originaram em períodos geológicos mais recentes, como o Paleogênio, né, isso aí você pode dar uma olhada, volta algumas páginas que tem lá uma estrutura mostrando todas as eras e os tempos geológicos, a tabela geológica, tá ok? Então, como o Paleogênio, apresentam as maiores altitudes, vales profundos e altos picos pontiagudos. Claro, típico de montanhas jovens. São exemplos os Andes e o Himalaia. As montanhas velhas formaram-se em eras mais remotas, apresentam altitudes mais moderadas e formas mais suaves e arredondadas, como colinas e morros. Um exemplo disso é a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, a nossa velha Serra do Espinhaço, que começa aqui na região do Cipó. Ok? Então, essa é a diferença. As jovens estão passando pelo processo de intemperismo, né, de desgaste, degradação, e as montanhas mais velhas, mais antigas, elas estão passando por já passaram, na verdade, por um processo de desgaste. Ok? Qualquer coisa, volta o vídeo para você ouvir a resposta. 2. Descreva o processo de formação e a morfologia. Aí eu estou falando de formas dos planaltos e das depressões. Vamos lá? Confira qual a sua resposta aí.
2. Nos planaltos predomina um intenso processo de erosão. Situam-se entre aproximado, tá, gente? 200 e 2.000 metros. Podem apresentar formas aplainadas ou morros, serras ou elevações íngremes de topo plano. As depressões continentais podem ser classificadas em absolutas e relativas. As depressões absolutas são áreas nos continentes situados abaixo do nível do mar, como o Mar Morto, que está em torno de 430, 422, 427, 425, mas a gente redonda, tá? Em torno de 430 metros abaixo do nível do mar, lá em Israel, ok? Então, ela é uma depressão absoluta. As depressões relativas são superfícies formadas por processo de erosão, apresentando altitudes mais baixas do que o relevo que circunda, que está no entorno. Variam de 100 a 500 metros de altitude e têm inclinação suave. E estas estão acima do nível do mar. Perfeito? Joia? Próxima. 4. Na verdade, não é 4, é 3. Faça uma distinção entre os planaltos e as planícies brasileiras, considerando as estruturas geológicas que o sustentam. Há planalto em escudos cristalinos e planaltos em bacias sedimentares. As planícies são únicas unidades de relevo brasileiro cujo arcabouço ou sua estrutura consiste em bacias de sedimentação. Bem, essas aí, tá? Eu estou falando que são bacias de sedimentação recentes. Formação de deposições ocorridas no período quaternário. Uma ideia de bacias recentes são as áreas da praia ou dos rios, nas famosas prainhas que eu já comentei com vocês em sala de aula. Quem tem contato aí com a roça, com o interior, e chegam lá nos rios, nos córregos, nos ribeirões do interior, é muito comum as pessoas falarem assim: nós vamos lá na prainha, vamos dar um mergulho, um tibum lá, tomar um sol, brincar. As prainhas, que são sedimentos, aquela areia, são sedimentos do quaternário, que em sua estrutura formam a bacia mais recentes. Ok? São áreas de deposições mais recentes. Perfeito? E a, a quarta, não é quinta, é quarta. Ok? Tem uma alteração aí. As restingas e as dunas resultam do mesmo tipo de trabalho de sedimentação? Explique. As restingas e as dunas resultam do mesmo tipo de trabalho e sedimentação? Explique. Não. Definitivamente não. As restingas são formadas pelo acúmulo de sedimentos transportados pelas correntes marinhas, enquanto as dunas resultam de sedimentos transportados pelos ventos. Lá na região do Maranhão, as dunas que existem lá, se você for lá hoje tirar foto em determinada região que você conhece, que tem algum marco lá para te orientar, tirar foto com fundo as dunas, pode voltar um ano depois, aquelas dunas estão com uma forma diferente, porque elas foram movimentadas. E quem vai movimentar não é o homem, não é a água, mas e sim o vento. Ok? E as regiões de restingas, regiões litorâneas, regiões de praia, por exemplo, esses sedimentos são trazidos pelas correntes marinhas. Perfeito? Show de bola, moçada. É isso aí. Vamos para a próxima? A próxima faz referência ao texto que está na página 330, no item Novos Rumos, e o tema é Projetos Geoparques. Eu quero crer que você leu para que a gente possa compreender mais, tá? Para que você possa compreender mais a resposta, ok? Se a sua resposta não estiver incorreta, estiver incompleta, por favor, faça a gentileza de completar. Vamos lá, gente boa? A pergunta que está lá é assim: apesar de os geoparques não serem unidade de conservação, nenhuma nova categoria de área protegida, qual é a sua importância para a sustentabilidade e economia local? Vamos lá? Apesar de os geoparques não serem unidade de conservação, nenhuma nova categoria de área protegida, qual é a sua importância para a sustentabilidade e economia local? Vamos lá?
que você escreveu aí? Bom, eu peço que você dê um pause nesse vídeo, leia a sua pergunta em voz alta para você compreender e depois solte, dê um play e ouça a minha resposta. Perfeito? Vamos fazer assim da agora para frente? Beleza? Vamos lá, gente boa? A resposta. No Geoparque, o patrimônio geológico apresenta parte de um conceito de proteção, educação e de desenvolvimento sustentável. Também gera atividade econômica, como turismo, englobando sítios geológicos de importância científica, raridade ou beleza, incluindo formas de relevo e suas paisagens. Aspectos arqueológicos, ecológicos, históricos e culturais podem representar importantes componentes de um geoparque. E a exploração desses componentes viabiliza a sustentabilidade e a economia local também. Beleza? Joia! Vamos lá, moçada. Atividades da página 331 para além do texto. Página 331, número 1. Acompanha comigo. Qualquer coisa, se você for anotar a resposta que eu ditei para o vídeo, vai voltando para você comparando, para você ir fazendo os devidos acertos ou complementos na sua resposta. Perfeito? Ah, o espaço não deu no seu caderno aí, porque você passou para a questão seguinte? Anota lá na frente. Não deixa de fazer a anotação completa. Vamos lá. Página 331, você está acompanhando no livro, número 1. Qual é o indício de que a rocha magmática, representada na foto ao lado, aí tem uma foto ao lado, se formou em profundidade? Qual é o nome dessa rocha que está aí? É o granito? Então vamos lá. O granito apresenta cristais visíveis a olho nu, evidência de que o magma se resfriou lentamente em profundidade, com tempo suficiente para os cristais se formarem. Ok? Então foi formado no interior. Então é uma rocha ígnea ou magmática intrusiva. Ok? As rochas, quando cristalizam, entram no processo de resfriamento, ela vai contar com a questão de temperatura, pressão e escala de tempo. Esses 3 fatores associados vão determinar os tipos de rocha, como o granito que você acabou de estudar. Vamos lá, gente boa? 2. Observe o esquema e diga a qual dos números correspondem às rochas sedimentares, ígneas e metamórficas. Nós temos aí uma sequência, não é mesmo? Então, vamos lá. Sedimentares é o número 2 no algarismo romano. Rochas ígneas é o 1 e metamórficas o 3. Preencheu aí? Perfeito. Acompanha aí, moçada. 3. Explique como os rios atuam nas rochas por meio da erosão e do intemperismo químico. Os rios provocam desgaste e transporte de fragmentos de rochas ao longo dos cursos de água, além de sua desagregação por processos químicos, ok? Então tem a questão do transporte, né, carregamento, né, carregamento, transporte e sedimentação. Então, os rios transportam sedimentos e atuam quimicamente degradando as rochas à margem da calha do rio, da calha do ribeirão ou do córrego. Ok? Por isso que você tem aqueles sedimentos ao longo aí dos rios, né, as famosas prainhas, que é também desgaste de solo e de rocha. 4. Apresente 2 diferenças entre estrutura geológica e formas do relevo. A expressão estrutura geológica designa o substrato que forma a crosta, ou crosta. As 2 expressões são corretas. O qual pode ser estudado pelas suas características litológicas. As formas dizem respeito ao modelado, ou seja, ao relevo. As formas do relevo são sustentadas por estruturas geológicas, mas não se confundem
com elas, ok? Então uma é substrato, é base, e a outra é forma. 5. Observando as fotografias, cite uma diferença entre os dois relevos quanto à forma e a atuação do clima na configuração do modelado. Então eu quero uma diferença entre os dois relevos quanto à forma e uma diferença quanto ao clima. A primeira foto mostra uma paisagem natural, típica de áreas úmidas, com formas arredondadas pelo intemperismo químico, ao que atua aí, por exemplo, chuva. A segunda revela uma paisagem natural característica de áreas secas, formada principalmente pela decomposição mecânica com formas angulosas, detritos grosseiros e marcada por afloramentos rochosos. Essa última aí, gente, como é de área seca, então a área que a precipitação ela é menor, não tem atuação química, não intemperismo químico, o que atua aí, por exemplo, é um intemperismo físico, a questão do vento e a alternância de temperatura, quente e frio, ao longo de uma escala de tempo. Joinha? Show de bola? Página 332. Leitura cartográfica. Tem aí o mapa. Só um instantinho. Tem um mapa aí que nós vamos fazer o acompanhamento agora. Então tem 3 mapas. O mapa A, Brasil, físico. Um B, Brasil, classificação do relevo de Haroldo de Azevedo. C, Brasil, classificação do relevo de Assis Absaber. Então tem uma análise de diferentes classificações de relevo. O mapa da figura A revela as altimetrias do território brasileiro. Acompanhem comigo na página 332. Já os mapas das figuras B e C são mapas de classificação do relevo, ok? Então, o primeiro mapa revela altimetria, o segundo, classificação segundo 2 autores, Haroldo de Azevedo e Assis Absaber. Ao longo do tempo, os mapas de classificação do relevo brasileiro modificaram-se em função das novas teorias geomorfológicas sobre a gênese e evolução do modelado, e também dos novos conhecimentos técnicos sobre a realidade física do país. Em 1949, Haroldo de Azevedo, um geógrafo, criou o primeiro mapa didático de classificação do relevo brasileiro, dividindo-o em 8 unidades definidas, principalmente em função das altitudes médias, que é na figura B, tá? Em 1970, Assis Absaber publicou uma nova classificação baseada em abordagens mais modernas sobre a ação da erosão e da sedimentação. Ok? Nesses 2 períodos aí, a tecnologia evoluiu, a tecnologia evoluiu, os estudos foram aprimorados. Então, houve uma atualização. É claro que o Haroldo Azevedo não foi excluído totalmente. A base do Assis Absaber foi em cima do Haroldo Azevedo, só que ele aprimorou. Mas aí, nesse estudo, nesse momento, a gente faz uma classificação. Então, está pedindo para comparar. Ok, letra A. Os mapas de altimetria representam as altitudes, um aspecto do modelado do relevo, ok? Então, o mapa vai apresentar as altitudes, isso é aspecto. Já os mapas de classificação de relevo são resultantes do trabalho de interpretação de seus autores que dividem o modelo em compartimentos, considerando não apenas a altimetria, mas também sua gênese e modelado. Então, cada um teve a sua visão, o seu entendimento, a tecnologia da época, fez uma leitura e fez a sua classificação, ok? Mais para frente nós vamos ver, tem, por exemplo, o Jurandir Ross, que publicou posterior a Assis Absaber, e ele tem uma visão um pouco mais ampla do que esses 2 autores, ok? Vamos lá? Isso mesmo, gente boa. Baseando-se nas informações do texto acima, analise as principais diferenças entre a classificação do relevo proposta por Haroldo de Azevedo, em 49, e apresentada por Assis Absaber na década de 70. Então tá assim, vamos lá. Espero que você tenha anotado aí no cantinho, feito uma tabelinha.
ou da forma como você viu que era melhor? Coloca Haroldo Azevedo, 2 pontos. Este criou compartimentos de relevo com base nas altitudes médias. Já aí, Assis Absaber considerou sobretudo os processos de sedimentação e erosão que originaram as formas do modelado. Por isso, a Assis Absaber adota a denominação planície e terras baixas amazônicas para a área classificada por Haroldo Azevedo como planície amazônica. Então, ele apenas aprimora, ele apenas classifica mais. Uma vez que os processos erosivos predominam sobre o processo de sedimentação na maior parte desse compartimento, porque nós temos aí erosão, sedimentos que vêm dos Andes, o próprio rio traz, sedimentos que o próprio rio faz no Planalto Central, né, que vai estar a sul do rio, e o Planalto da Guiana, que está na porção norte do nosso Brasil. Então, essa área recebe uma grande quantidade de sedimentos. Ok? Show de bola! Letra C. Quais foram os principais norteadores da classificação do relevo proposta por Jurandir Sanches Ross, em que essa proposta se diferencia daquela apresentada por Assis Absaber? Letra C, vamos lá? Jurandir Ross também considerou os processos de erosão e sedimentação ao elaborar sua tipologia classificatória. Ele também considerou, vamos lá, porque a gente falou anteriormente que Assis Absaber, ele considerou isso, definiu isso mais. Porém, ele classificou, ele considerou, porém, ele criou um novo tipo de compartimento, denominado depressão, que assim como os planaltos, exibe predomínio dos processos erosivos, mas também características peculiares com relação à forma das superfícies. Então, o Jurandir Ross, ele acaba classificando mais, ele acaba abrindo mais o leque do que foi proposto pelo Haroldo Azevedo, pelo Assis Absaber. Então, o Jurandir Ross, ele pega os estudos desses dois autores e aprimora, além de utilizar a tecnologia atual para aprofundar. Ok? Perfeito? É isso aí, moçada. A gente termina por aqui esta aula. Próxima semana nós teremos aula nova. Aí assunto novo. Nós vamos entrar em um novo tema. Capítulo 16, Dinâmica da Atmosfera. Gente, vai ser uma aula linda. Beleza? Forte abraço para vocês. Mais uma vez, curta essa aula, ajuda a promover o canal, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações. Fica com Deus e até mais. Tchau!